Que eu sou uma rosinha da vida, né? Eu fui uma rosinha. Eu fui uma rosinha. Eu fui uma rosinha. Eu fui rosinha, sério. Eu fui uma rosinha. Quando eu comecei na capacitação, eu me dei conta do que tinha acontecido na minha vida, né? Eu disse, puxa, eu fui uma rosinha. Me deu um estalo, né, que eu já... E fiquei muito angustiada, fiquei com vontade de desistir. Aquele Vidazinho, ele assim, me mostra muito assim, a minha infância, sabe? Porque no vídeo não mostra a Rosinha sofrendo alguma coisa desse tipo, certo? Mas eu apanhei, sabe? E assim, nas casas que eu ia, a criança às vezes era quase meu tamanho. Pra me cuidar delas. Se eu não olhava direito, eu apanhava. E por muito tempo, assim, eu fiquei com uma raiva, sabe, com mágoa da minha mãe, porque eu achava que ela não gostava de mim, por eu estar naquela situação, entendeu? Por ela deixar eu ficar naquela situação. Desde os 12 anos até os 22 anos, eu trabalhei na casa de família. Eu tinha muita revolta assim, dentro de mim. Morava com meus pais no interior. Uma pessoa da própria família foi olhar, dizendo que ia me dar um estudo, ia minha vida ser melhor. Né? Eu vim nessa ilusão. Essa mulher que eu morava com ela até queria me registrar. Aí eu fiquei doida, sabe? Eu chorava, não comia mais. Aí fiquei fazendo greve de fome, até ela me devolver para minha mãe. Eu não queria mais ficar lá, porque ela era muito ruim para mim. Uma vez, eu estava deitada com o menino assim, balançando. Aí o cachorro estava debaixo da rede. Quando a gente foi botar o pé para fora, o cachorro se assustou e mordeu meu pé, inchou o dedo. E ela ainda me bateu, porque eu fiquei chorando alto. Todo dia eu ia para a grade da janela e ficava ali no sol passar, imaginando que a minha mãe ia me buscar. Mas ela não ia. Assim, até hoje eu ainda tenho uma mágoa. Você cresce, mas não passa, sabe? Quando eu era menorzinha, a minha mãe ela me deixava na casa da minha madrinha, né? Porque ela trabalhava em casa de família e ela não tinha que me deixar, ela deixava na casa da minha madrinha. E aí a minha madrinha, ela me explorava, ela me botava para fazer as coisas, né? Na época que eu era muito pequeno, eu tinha que vir para a rua para pedir esmolas, às vezes até vender também sacolas, de me virar para levar dinheiro para casa, sabe? Então eu acho que isso é uma exploração, sabe? Hoje eu já tenho esse pensamento, né, que naquela época minha mãe fazia algo muito errado, sabe? Coisa que não deve fazer com a criança, porque eu acho que a criança, ela tem todo o direito de viver, tem o direito de brincar, tem que ter uma infância, né? E não tá trabalhando. Depois que eu saí dessa mulher, aí eu fui morar com uma madrinha também, que ela botava para vender bombom naquelas banquinhas de bombom que tinha lá na Praça Castro Carreiro, que é chamada Praça da Estação. E eu ficava lá o dia todinho e sem comer nada, porque eu não tinha direito de gastar o dinheiro que eu conseguia. E tinha um senhor que trabalhava perto de mim, também tinha uma banquinha, e a mulher dele vinha deixar o almoço todo dia. Aí ele comia e deixava uma metadezinha para mim todo dia. A comida que ela botava para mim era bem pouquinha. E às vezes, eu lá na minha inocência de criança, eu pegava o pão, que o pão era bem pequenininho, eu sentia muita fome, e eu tirava todo o miolo do pão e fazia umas bolinhas e colocava no bolso, né? E aí, quando eu tinha fome, eu comia aquelas bolinhas, sabe?
Porque a minha madrinha, ela guardava todas as comidinhas, tudo. Era a casa muito organizada, era a casa muito limpa, e ela guardava tudo. Então, às vezes ela me via mastigando aquelas bolinhas, ela achava que eu estava mexendo nas coisas, eu acabava apanhando por isso. A gente encontra muitas pessoas que foi Rosinha, né? Um dia na vida. Inclusive tinha uma que tinha 2 filhas, trabalhando em casa de família. E ela ficou muito emocionada pensando nas filhas, né? Ela prometeu, né? E a minha família era pobre. Aí eles foram lá para arranjar uma pessoa para morar com eles, que ela, tem a mãe dele que aí é muito idosa, queria uma companheira. Na realidade, eu não fui companheira, fui tipo escrava. Eu particularmente eu fui uma Rosinha porque eu perdi minha mãe muito cedo e tive muitos irmãos, né? Então meu pai é agricultor, então eu terminava ajudando ele, né? Ajudando ele lá na agricultura e nos afazeres de casa. Mas é essa que menina trabalha cedo, vem trauma, eu tenho sim. Eu tenho essa postura de gente forte, tudo, mas isso aqui, como uma autodefesa para mim, que eu consegui, ao longo da minha vida, construir essa autodefesa de mim, gente forte, falando, sabe, assim, porque eu vi como as pessoas falavam comigo, entendeu? Eu me senti uma coitadinha, e eu não quero me sentir uma coitadinha, sabe? Que as pessoas me olhem vendo que eu sou capaz de fazer um bem para a pessoa, sou uma pessoa boa, mas isso aí não me fez ser uma pessoa ruim, não. Às vezes eu entender que jamais eu ia querer isso com meu filho, entendeu? Ou com meu sobrinho, alguém da minha família, ou por outro eu tá vendo uma situação dessa e eu tá sendo omissa, entendeu? Com essa situação. Não tinha tempo para estudar, não. E quando ia, aí disse, não, você pode estudar. E quando chegava a hora de ir pro colégio, eles gostavam de vir para casa e aí perdiam a hora de ir pro colégio. Aí toda a vida era assim, todo dia era assim. É através do estudo que você vai conseguir sair. E foi através do estudo que eu consegui sair e ajudei já muita gente a não ter essa posição, né, de trabalho escravo com criança. Porque é muito triste você ter uma separação da família, uma separação dos seus irmãos, pai, mãe, né? Você deixa um mundo para passar para outro. Assim, porque minha mãe foi Rosinha, né? Aí minha mãe odiava quando a gente... alguém chegava lá em casa, perguntando se a gente ia passar uns dias na casa dela, minha mãe não deixava. Então, porque ela já tinha passado por isso. E ela odiava a ideia de mandar a gente para casa das outras pessoas. Mas para ela, ficou aquela ideia de que ela precisava, né? Ela precisava ajudar. Não é vergonhoso dizer que passou por isso, que é uma experiência que ela passou, que ela devia transmitir e mostrar que isso é errado. Só porque você é criança, é explorado. Teve uma senhora que depois que ela assistiu a formação, ela falou que ela foi de férias para um outro estado passear, a mulher disse que era um passeio e ela foi. Ela disse que quando chegou na casa lá do casal, acordou à noite com um homem alisando, né? Então, o que além da exploração infanto-juvenil, uma criança e adolescente corre o risco de ser explorada sexualmente também, né? Além de todos os outros riscos de queimaduras. Eu acho assim que, como eu, tem muitas outras Rosinhas aí, pelo mundo espalhado. Sempre que se tratam da criança, com respeito à negligência, respeito à rua, sempre me traz uma lembrança muito grande da minha infância, sabe? Não tem como não mexer comigo. Para mim é doloroso saber que hoje, né, tem muitas, né? Uma vez que nós estávamos num círculo de amigos e nossos filhos todos estavam brincando, né? E havia uma garota, por volta de 11 anos, que não brincava. E aí quando chegou na hora do almoço, eu procurei a criança, ela estava em cima de uma cadeira lavando a louça, enquanto a filha da anfitriã estava brincando.
né? Então eu cheguei na cozinha e disse para ela ir brincar. E disse que não admitia aquilo. Nós nos mobilizamos, né? E ameaçamos também buscar o Conselho Tutelar, o Conselho de Defesa da Criança. Então foi quando ela devolveu a criança e a amizade se rompeu. Mas a Rosinha não ficou. O que eu acho que pode ser feito é a conscientização dos pais. E procurar ver onde está o seu filho. Ou então, mesmo, não até mesmo liberando seus filhos para casa de ninguém. Que o melhor lugar para o seu filho, seja o que for que tem na sua casa, é junto com seus pais. Não longe. Eu acho que não seja, assim, tanto a ajuda do governo, mas assim, com dinheiros, né? Mas trabalhar mais a família. Acho que o que está faltando é trabalhar a família, saber como vai direcionar esse dinheiro que está recebendo do governo. Como vai ajudar o seu filho. É a conscientização das famílias, a cuidar melhor do seu filho. Eu acho que deveria ser falado, ser divulgado, por exemplo, a Igreja Católica, sabe? Através das reuniões na comunidade, nas associações, com o seu vizinho, sabe? Você conversar na sua rua com as pessoas, juntar as pessoas e começar a conversar. Divulgar mesmo, colocar uns cartazes nas mercearias, convidando as pessoas para se juntar, para ir na comunidade, nas igrejas evangélicas, sabe? Porque assim, tem que as pessoas perceber a importância da criança na sociedade. O trabalho infantil, ele é inadmissível por vários fatores. Primeiro que ele rouba a dignidade da criança. A criança como ente, ela só se percebe como criança na brincadeira e no viver na totalidade desse momento que é a infância. Então é inadmissível roubar de uma pessoa isso. E a outra coisa que a gente tem que perceber é a humanização da nossa sociedade. É inadmissível uma sociedade que trata mal as suas crianças, como é que ela vai ter um futuro? Porque a criança frustrada, a criança arrancada dessa infância, ela não vai ser um adulto pleno nos seus direitos, nos seus deveres, na sua potencialidade. Então, é castrar, no sentido freudiano da palavra, castrar o futuro da nossa nação, da nossa sociedade. Eu queria pedir para as autoridades, né, que olhassem melhor para essa situação, porque eles têm poder para que isso não continue acontecendo. Então, criar políticas públicas mais eficazes para estar combatendo o trabalho infantil. Porque se cada um fizer a sua parte, se cada um se importar, eu acho que aí, sim, tem condição da gente erradicar o trabalho infantil. Criança não trabalha, criança dá trabalho, tem que estudar e brincar, se divertir. As crianças são maravilhosas, esperança do meu país. Tem que estudar e não pode trabalhar, o estatuto é que diz. Tem que estudar e não pode trabalhar, o estatuto é que diz.